Imagine que você está dirigindo sozinho em uma rodovia deserta, no meio da madrugada. O sono começa a pesar, mas você precisa continuar. O asfalto parece interminável, os postes de luz estão cada vez mais distantes, e tudo ao redor é um vazio escuro. Até que pelo retrovisor você vê algo estranho, um caminhão preto sem placas, se aproximando rápido. Você tenta acelerar, mas não adianta. Ele está cada vez mais perto. O coração dispara quando você percebe que a cabine está vazia, sem motorista. O mais assustador, no entanto, está na carroceria. Sombras se movem lá dentro. Rostos pálidos e imóveis encaram você. Então, um deles abre a boca, mas o que sai de lá não é um grito, e sim um som que não deveria existir. Parece uma cena de filme. Mas essa é uma das histórias que rondam as estradas do Brasil. Um caminhão misterioso que surge do nada e desaparece sem explicação, sempre carregando algo que não pertence a este mundo. Relatos de motoristas experientes, policiais rodoviários e até caminhoneiros veteranos confirmam que há algo errado com esse veículo. Alguns juram que ele é um presságio de tragédias iminentes. Outros acreditam que ele está coletando almas daqueles que nunca completaram sua viagem. Mas o que todos concordam é que, uma vez que você o veja, nunca mais será o mesmo. E aí, já ouviu falar da carreta fantasma? Essa lenda tem assustado viajantes há décadas e hoje você vai conhecer a história completa. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar mais casos sobrenaturais, já se inscreve no canal. Aqui, você encontra os relatos mais arrepiantes que circulam por aí e o melhor, todos os detalhes que ninguém te conta. Então já deixa o like, porque o que eu vou te contar agora pode te fazer pensar 2 vezes antes de viajar à noite. Tudo começou com um caminhoneiro, chamado Otávio, um homem que rodava o país transportando cargas pesadas. Ele já tinha visto de tudo nas estradas: acidentes, assombrações, criaturas estranhas e até pessoas completamente fora de si no meio do asfalto. Mas nada o preparou para o que aconteceu naquela madrugada. Ele estava viajando sozinho em um trecho isolado da BR-153, quando viu um caminhão preto ultrapassá-lo como um borrão. Não havia nenhum som de motor, nenhum barulho de pneus, apenas um vulto escuro passando por ele. O detalhe mais estranho: o caminhão não tinha placas. Otávio tentou ignorar. Talvez estivesse cansado demais e começando a imaginar coisas. Mas, minutos depois, ele percebeu algo que fez o sangue gelar. O caminhão estava parado mais à frente no acostamento, completamente apagado. Não havia faróis, não havia ninguém por perto. Só que, quando passou por ele, sentiu como se dezenas de olhos estivessem o observando. Pelo retrovisor, viu algo ainda pior. A carroceria estava cheia de passageiros. O caminhoneiro apertou o volante com força e acelerou. Algo dentro dele dizia que não deveria parar, não deveria olhar, não deveria fazer nada além de seguir viagem o mais rápido possível. Mas o destino tinha outros planos. O rádio começou a falhar, chiando com um som incompreensível. O GPS desligou sozinho, e de repente o caminhão preto estava atrás dele de novo. Como aquilo era possível? Ele não tinha visto nenhum farol pelo retrovisor. Era como se o veículo tivesse simplesmente surgido ali, saído do nada. Otávio tentou manter a calma. Talvez fosse só outro caminhoneiro querendo assustá-lo. Mas, quando olhou novamente pelo retrovisor, percebeu algo impossível. O motorista do caminhão não tinha rosto. Era só uma sombra, um vulto segurando o volante. O coração do caminhoneiro disparou e ele pisou fundo no acelerador. A estrada era longa, reta, sem muitas saídas. O único pensamento dele era se livrar daquilo. Mas não importava o quanto acelerasse, o caminhão preto continuava ali, acompanhando sua velocidade com facilidade. Foi quando ele percebeu o pior detalhe de todos. O vidro traseiro da cabine do caminhão preto estava aberto, e lá dentro, entre os passageiros imóveis, uma figura começou a se mexer. Era um homem pálido, com olhos fundos e vazios, usando uma jaqueta suja de poeira. Mas Otávio reconheceu aquela roupa. Reconheceu porque ele conhecia aquele homem. Era seu amigo Marcos,
Um caminhoneiro que havia morrido 2 anos antes em um acidente na mesma rodovia. Ele tinha perdido o controle do veículo e capotado em uma ribanceira, sem nenhuma chance de sobrevivência. Mas agora, ali estava ele, sentado, imóvel, olhando diretamente para Otávio, como se esperasse alguma coisa. Como se estivesse chamando ele para entrar no caminhão. Otávio não podia mais negar. Aquilo não era real. Ou pelo menos não deveria ser. Mas não havia tempo para pensar. O caminhão preto avançou, se aproximando mais e mais. Otávio sabia que se ele encostasse, tudo terminaria ali. Mas então, do nada, as luzes de um posto de gasolina surgiram à frente. Uma chance de escapar. O caminhoneiro girou o volante com tudo e entrou no posto, cantando pneus no asfalto. O coração martelava no peito, o suor escorria pelo rosto. Ele olhou para trás, esperando ver o caminhão preto passando reto pela estrada, mas não havia mais nada. Nenhum veículo, nenhuma luz. Apenas a escuridão da noite. Aquela foi a última vez que Otávio viu a carreta fantasma. Mas ele sabe que, em alguma estrada por aí, ela ainda está viajando, procurando o próximo passageiro. E se você pensa que isso é só um conto assustador, espere até ouvir os próximos relatos. Otávio desceu do caminhão com as pernas tremendo. O posto de gasolina estava quase vazio. Apenas um frentista cochilando encostado na bomba e um carro parado perto da loja de conveniência. O caminhoneiro olhou para a estrada de novo, tentando encontrar qualquer sinal do caminhão preto. Nada. Nenhuma luz. Nenhum ruído de motor. Era como se nunca tivesse existido. Mas ele sabia que tinha visto. Ele sabia o que tinha acontecido. Seu coração ainda estava disparado, e o suor escorria pelo rosto. Ele precisava de um tempo para se acalmar. Precisava entender o que tinha acabado de presenciar. Mas no fundo, ele já sabia que aquilo não era algo normal. Entrando na loja de conveniência, ele pegou um café forte e sentou-se no balcão. O atendente, um homem de meia idade com um olhar cansado, percebeu que Otávio estava nervoso e resolveu puxar conversa. "Tá tudo bem, parceiro? Parece que viu um fantasma." Otávio riu, mas não respondeu. Como ele poderia explicar? O atendente continuou. "Essa estrada é traiçoeira. Já teve muito acidente por aqui. Você não é o primeiro a chegar aqui esbaforido." Otávio franziu a testa. "Como assim?" O homem pegou um pano e começou a limpar o balcão, falando num tom casual. "Tem gente que passa por aqui falando de um caminhão estranho. Preto, sem placa. Já ouvi essa história umas 3 ou 4 vezes." O sangue de Otávio gelou. Ele encarou o atendente esperando que fosse uma piada. Mas o homem parecia falar sério. "O que as pessoas dizem sobre esse caminhão?" perguntou Otávio, tentando não parecer apavorado. O atendente parou por um momento pensativo. "Cada um diz uma coisa, mas todos concordam num ponto. Ele só aparece para quem está no limite. Motoristas cansados, distraídos, gente que já passou por maus bocados na estrada. Alguns dizem que ele é um presságio. Se você vê esse caminhão, algo ruim vai acontecer. Mas tem uma coisa que me deixa ainda mais encucado." O atendente abaixou a voz e olhou para os lados antes de continuar. "Tem gente que diz que ele só carrega quem já deveria estar morto." O caminhoneiro sentiu um arrepio na espinha. Aquilo fazia sentido. Ele tinha visto Marcos no caminhão. Marcos estava morto. E se aquilo fosse verdade, então o que significava para ele? Seria um aviso? Um chamado? Otávio balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos ruins. Ele precisava descansar. Precisava esquecer. Mas ele sabia que não conseguiria. Algo dentro dele tinha mudado naquela noite. Algo que ele não conseguiria explicar. Ele terminou o café rapidamente e decidiu que passaria o resto da noite ali, no estacionamento do posto. Não voltaria para a estrada antes do amanhecer. Horas depois, com o dia clareando, Otávio se preparou para seguir viagem. O sol nascente iluminava a estrada e trazia uma sensação de segurança, como se o pior já tivesse passado. Ele deu a partida no caminhão e saiu do posto,
tentando ignorar o medo que ainda pesava no peito. Mas conforme avançava pela rodovia, percebeu algo estranho. O asfalto parecia diferente, como se estivesse mais escuro. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de queimado que não vinha de lugar nenhum. Foi quando ele olhou para o acostamento e viu marcas de pneus fundas, como se um caminhão tivesse passado por ali há pouco tempo. Mas o detalhe que fez seu estômago revirar foi outro. Havia pegadas saindo das marcas de pneu. Pegadas humanas. Otávio não sabia explicar aquilo. Quem andaria descalço na beira da estrada no meio da madrugada? E por que as pegadas pareciam começar do nada, como se alguém simplesmente tivesse aparecido ali? O caminhoneiro tentou ignorar, focando na direção, mas uma sensação estranha tomou conta dele. Era como se alguém estivesse no banco do passageiro. Ele olhou de relance, esperando ver apenas o vazio da cabine. Mas por um segundo, ele viu um vulto pálido sentado ao lado dele. Ele pisou no freio com tudo, fazendo o caminhão derrapar. O vulto desapareceu no mesmo instante, como se nunca tivesse estado ali. O peito de Otávio subia e descia rápido, o suor escorrendo pela testa. Ele não podia continuar assim. Precisava de respostas. Tomando coragem, ele decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Parou no primeiro posto policial da estrada. Se aquele caminhão realmente existia, eles deviam saber de alguma coisa. Ao entrar na delegacia rodoviária, Otávio foi recebido por um policial mais velho, que parecia ter visto de tudo na estrada. "Em que posso ajudar?" O caminhoneiro hesitou por um momento, mas então decidiu contar tudo. O policial ouviu atentamente, sem interromper, apenas acenando de vez em quando. Quando Otávio terminou o relato, o homem suspirou e abriu uma gaveta. De dentro dela, tirou uma pasta cheia de papéis amarelados e jogou sobre a mesa. "Você não é o primeiro. Esse caminhão já foi relatado mais vezes do que eu consigo contar." Otávio folheou os documentos e sentiu um calafrio. Relatos de motoristas datavam de décadas atrás. Todos diziam a mesma coisa. Um caminhão preto, sem placas, aparecendo do nada. Motoristas cansados, pessoas que já tinham perdido alguém na estrada, caminhoneiros veteranos que achavam que já tinham visto tudo. E, o mais assustador, muitos dos que viram esse caminhão morreram pouco tempo depois. O policial cruzou os braços e olhou fixamente para Otávio. "Você tem sorte de estar aqui contando essa história. Mas eu te dou um conselho. Se esse caminhão aparecer de novo, não tente fugir, não tente lutar. Apenas reze para que ele não esteja ali para buscar você." Otávio saiu da delegacia rodoviária com a cabeça girando. Ele ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Não era apenas uma lenda. Não era só imaginação. Ele realmente tinha visto algo que não deveria existir. E se o policial estivesse certo? Se aquele caminhão realmente fosse uma espécie de transportador de almas, será que ele teria outra chance caso o encontrasse de novo? O caminhoneiro sacudiu a cabeça e voltou para seu veículo. Precisava sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas antes de dar partida, ele olhou para o painel do caminhão e sentiu o coração parar por um segundo. No vidro empoeirado, como se alguém tivesse passado o dedo para escrever, havia uma palavra riscada no vidro. Uma palavra simples, mas que fez seu sangue gelar. Otávio limpou a palavra do vidro com a palma da mão, como se tentasse apagar o próprio medo. Mas a sensação de estar sendo observado não sumiu. Ele olhou ao redor do pátio da delegacia, esperando ver alguma coisa estranha, mas só havia outros caminhões estacionados e um ou outro policial andando de um lado para o outro. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que aquilo não tinha acabado. Ele ligou o motor, respirou fundo e decidiu que a melhor coisa a fazer era continuar sua viagem. Quanto mais rápido saísse daquela estrada, melhor. Só que no fundo ele sabia, não importava para onde fosse, o caminhão iria encontrá-lo novamente. A estrada seguia vazia enquanto ele dirigia. O sol já estava alto no céu, e o calor começava a tomar conta do asfalto. Mesmo assim, um arrepio gelado percorreu a espinha de Otávio quando ele olhou pelo retrovisor e viu algo ao longe. Primeiro parecia apenas uma sombra distante, como um borrão na estrada.
Mas conforme ele mantinha os olhos no espelho, sentiu o peito apertar. Era um caminhão. Preto. Sem placas. Ele piscou, tentando se convencer de que era apenas uma coincidência, mas o caminhão continuava lá, seguindo exatamente o mesmo ritmo que ele. Nem se aproximava, nem se afastava. Apenas estava lá, esperando. Otávio apertou o volante com força. Seu instinto gritava para acelerar, mas ele sabia que isso não adiantaria. Ele já tinha ouvido as histórias. Sabia que correr não fazia diferença. Aquele caminhão aparecia quando queria e desaparecia quando bem entendesse. Mas ao mesmo tempo ficar ali, dirigindo calmamente, sabendo que algo impossível o perseguia, era enlouquecedor. O caminhoneiro olhou mais uma vez pelo retrovisor. O caminhão continuava lá. Mas então ele percebeu algo ainda pior. No banco do passageiro do veículo preto, havia alguém sentado. Seu coração quase parou. Ele não conseguia ver o rosto da pessoa, apenas uma silhueta imóvel, olhando diretamente para ele. Otávio desviou o olhar, com medo de encarar aquela figura por mais tempo. Mas a curiosidade era insuportável. Ele olhou de novo. E agora havia outra pessoa sentada ali. Duas silhuetas, paradas, observando, esperando. Otávio prendeu a respiração. A lógica dizia que aquilo não podia estar acontecendo. Mas ele já tinha passado do ponto de acreditar apenas no que era racional. E então, algo mudou. O caminhão preto começou a se aproximar. O motor do veículo desconhecido não fazia barulho. Ele simplesmente deslizava pela estrada, se aproximando cada vez mais da traseira do caminhão de Otávio. O caminhoneiro começou a suar. Seus dedos ficaram brancos de tanto apertar o volante. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um delírio do cansaço, mas sabia que não era. A coisa estava chegando perto e ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Se tentasse fugir, poderia perder o controle do caminhão e se acidentar. Se parasse, poderia descobrir o que acontecia com aqueles que eram alcançados. Nenhuma opção parecia boa. Otávio decidiu agir por instinto. Reduziu a velocidade lentamente, tentando obrigar o caminhão preto a ultrapassá-lo. Mas a carreta fantasma imitou exatamente o que ele fez. Diminuía a velocidade ao mesmo tempo, como se lesse sua mente. Então, uma ideia terrível cruzou sua mente. E se aquilo não era apenas um caminhão? E se fosse algo vivo? Algo que respondia às suas decisões como um predador brincando com sua presa? A respiração dele ficou pesada. Ele sabia que aquilo não era normal. Aquilo era algo além do compreensível. O caminhão preto se aproximava ainda mais. Agora, Otávio conseguia ver que as silhuetas no banco do passageiro tinham rostos. Mas não eram rostos vivos. Seus olhos estavam fundos e escuros, suas bocas entreabertas como se tentassem sussurrar algo. Um deles mexeu a cabeça lentamente, inclinando-a de lado, como se estivesse curioso para ver a expressão de pavor no rosto de Otávio. O caminhoneiro sentiu seu corpo gelar. Aqueles não eram passageiros comuns. Eram passageiros que não pertenciam mais a este mundo. Foi então que, de repente, o rádio do caminhão ligou sozinho. Um chiado horrível preencheu a cabine, fazendo Otávio soltar um grito de susto. Ele tentou desligar, mas os botões não respondiam. O chiado se intensificou, e no meio do ruído estático, ele ouviu uma voz fraca, quase engolida pelo som, mas que era nítida o suficiente para arrepiar todos os pelos de seu corpo. A voz dizia apenas 3 palavras. 3 palavras que ele nunca mais esqueceria. Estamos te esperando. A estrada parecia girar ao redor dele. O medo era tanto que seu corpo já não reagia normalmente. Ele tentou se concentrar, manter o controle, mas sua visão parecia embaçada, como se algo estivesse sugando sua energia. O caminhão preto agora estava ao lado dele, perfeitamente alinhado. Otávio virou a cabeça sentindo que cometeria o pior erro de sua vida. E viu. O motorista da carreta fantasma. O rosto de alguém que ele conhecia muito bem. Otávio sentiu seu coração falhar uma batida. Seus olhos arregalaram e ele quase perdeu o controle do volante.
Marcos estava morto. Ele sabia disso. Havia estado no velório, tinha visto o caixão lacrado, tinha ouvido os boatos de que o corpo dele jamais deveria ser olhado. Mas ali estava ele, dirigindo a carreta fantasma, olhando diretamente para Otávio com olhos vazios, sem vida, sem emoção. Aquilo não era possível. Seu amigo estava morto há anos e agora estava ali, como se nunca tivesse partido, como se estivesse esperando por ele esse tempo todo. O caminhão preto se manteve firme ao lado de Otávio, acompanhando cada movimento dele na estrada. Marcos continuava ao volante, a expressão neutra como se estivesse apenas cumprindo um dever, sem pressa, sem hesitação. Mas havia algo de errado. Seu rosto não era exatamente como Otávio lembrava. Os traços estavam ali, mas sua pele parecia pálida demais, sem cor, sem qualquer sinal de vida. E então, algo fez o sangue de Otávio gelar. Marcos sorriu. Não um sorriso comum, mas algo estranho, forçado, como se os músculos de seu rosto não estivessem acostumados a esse movimento. Era um sorriso que não pertencia a um vivo. Otávio apertou os olhos, esperando que aquilo fosse apenas um jogo da sua mente, uma ilusão causada pelo cansaço e pelo medo. Mas quando abriu os olhos de novo, o caminhão preto estava ainda mais próximo. O metal negro reluzia de uma forma estranha sob a luz do sol, como se não pertencesse completamente a esse mundo. E Marcos, ele não estava mais sozinho. Agora, no banco do passageiro havia uma figura que antes não estava lá. Uma mulher. Seu rosto estava coberto por um véu escuro, e sua presença emanava algo terrivelmente errado. Otávio tentou se convencer de que aquilo era apenas uma alucinação. Mas então algo aconteceu. O rádio voltou a chiar. A interferência aumentou de volume e no meio do ruído uma nova voz surgiu. Não era a de Marcos. Era feminina, baixa e sussurrante, como se viesse de um lugar muito distante. Mas o que fez Otávio suar frio foi o que ela disse. Ele quer que você suba. O caminhoneiro sentiu seu estômago revirar. Ele não queria acreditar, mas tudo parecia tão real. Marcos realmente estava ali, e não estava sozinho. Foi quando algo ainda pior aconteceu. O painel do caminhão de Otávio piscou. Todas as luzes do painel começaram a se apagar e acender, como se o próprio veículo estivesse falhando. A velocidade diminuiu sozinha. Ele pisou fundo no acelerador, tentando retomar o controle, mas o caminhão não respondia. Era como se algo estivesse assumindo o comando. E então, quando olhou novamente para o lado, percebeu que Marcos não estava mais dirigindo. Ele agora estava olhando diretamente para Otávio, sem mexer um músculo, sem piscar, apenas observando. Desespero tomou conta de Otávio. Ele sabia que precisava sair daquela estrada, fugir daquele maldito caminhão preto, mas não sabia como. Foi quando teve uma ideia. Se conseguisse entrar em uma cidade, talvez aquilo desaparecesse. Talvez o que quer que estivesse prendendo aquele caminhão à estrada não tivesse poder dentro de uma área urbana. Com a mão trêmula, puxou o GPS e procurou a cidade mais próxima. A tela tremia, cheia de interferência, mas ele conseguiu ler um nome. Apenas 5 quilômetros à frente. Ele só precisava resistir um pouco mais, mas o caminhão preto sabia o que ele estava tentando fazer. Como se tivesse lido sua mente, acelerou repentinamente, ultrapassando Otávio e se posicionando bem à frente. Agora, ele não estava apenas seguindo. Estava bloqueando a estrada. Otávio tentou frear, mas algo estava errado. Seus pés estavam pesados, como se fossem feitos de chumbo. O caminhão não parava. Ele sentiu um frio na espinha. Aquilo era impossível. Era como se algo estivesse sugando sua força, como se estivesse o puxando para um lugar de onde ele não poderia voltar. Foi então que Marcos levantou a mão. Pela primeira vez ele fez um gesto, lento, calculado. Ele apenas estendeu a mão para fora da janela do caminhão preto e apontou para frente. Otávio não queria olhar, mas foi impossível ignorar. Algo estava na estrada. Algo que não deveria estar ali. No meio do asfalto havia um grupo de pessoas.
Pessoas que não se moviam, que não tentavam sair do caminho. Eram os mesmos passageiros que ele tinha visto no caminhão preto antes. Agora, estavam ali, de pé, esperando. Otávio gritou puxando o volante para desviar. O caminhão derrapou violentamente, quase saindo da estrada. Por um instante ele achou que ia tombar, mas conseguiu recuperar o controle no último segundo. Quando olhou pelo retrovisor, as pessoas na estrada tinham desaparecido. Não havia mais ninguém ali. Apenas o caminhão preto, que agora estava novamente ao lado dele, como se nada tivesse acontecido. Marcos ainda sorria. A mulher de véu agora estava olhando para Otávio, e então, sem mover os lábios, ele ouviu a voz dela dentro de sua cabeça. Você já pertence a essa estrada. E naquele momento, Otávio percebeu uma verdade terrível. Não importava para onde fosse. Não importava se tentasse fugir. A carreta fantasma já havia escolhido seu destino, e ele não tinha mais como escapar. Otávio sentiu o peso do próprio destino se fechando sobre ele. Seu peito subia e descia com a respiração acelerada, mas era como se o ar estivesse cada vez mais pesado, como se aquela estrada sugasse sua energia a cada quilômetro. O caminhão preto continuava ao seu lado, implacável, e agora, além de Marcos e da mulher de véu, havia mais passageiros. Figuras pálidas e imóveis preenchiam o interior da cabine e até mesmo o espaço entre os vagões da carreta. Todos olhavam para ele sem piscar, sem reagir, apenas esperando. Otávio tentou ignorar, manter os olhos na estrada, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. E então, percebeu algo estranho. O céu, que até instantes atrás estava limpo, agora estava escuro. Não era apenas o cair da noite, era algo diferente. As nuvens pareciam pesadas demais, imóveis, como se não fossem naturais. O horizonte desaparecera. A estrada se tornava infinita, e o painel do caminhão começou a piscar novamente, a interferência voltando com força. Era como se o mundo estivesse mudando ao redor dele. Foi nesse momento que algo terrível aconteceu. O motor do caminhão de Otávio parou. Morreu completamente, sem aviso. As luzes do painel apagaram, o volante endureceu, e ele sentiu o veículo perder força. Tentou dar partida de novo, girou a chave desesperadamente, mas o motor apenas roncava, sem pegar. O caminhão estava morrendo junto com ele. E o pior, o caminhão preto não parou. Ele continuava em movimento como se fosse guiado por algo que não precisava de combustível, algo que não pertencia às regras do mundo real. Otávio olhou pelo retrovisor, esperando ver outra carreta ou um carro que pudesse ajudá-lo, mas não havia mais ninguém, nenhuma alma. A estrada que antes era movimentada agora estava vazia, completamente deserta. O tempo havia parado? Ou ele já não estava mais no mesmo lugar de antes? Seu coração acelerou ainda mais quando percebeu que o caminhão preto agora diminuía a velocidade. Ele estava esperando. Então, o rádio chiou, de novo. Mas dessa vez não era estática. Era uma música. Um som distorcido, arrastado, algo que parecia vir de um lugar muito distante no tempo. A melodia era antiga, familiar, mas errada, como se estivesse sendo tocada em um disco velho, riscado, incapaz de reproduzir a melodia corretamente. A canção sussurrava algo que ele já ouvira antes, algo que Marcos costumava cantar durante as viagens. Uma música sobre um caminhoneiro que nunca mais voltou para casa. Otávio fechou os olhos por um segundo tentando acalmar os pensamentos. Precisava de um plano, precisava sair dali. Mas quando abriu os olhos novamente, o caminhão preto não estava mais ao lado dele. Estava atrás. Bem atrás. Os faróis iluminaram a cabine, enchendo os espelhos retrovisores com uma luz branca, intensa, cegante. Era como se o próprio caminhão estivesse olhando para ele. Ele sabia o que viria a seguir. Ia ser empurrado. Eles estavam tentando jogá-lo para fora da estrada, para um lugar onde ninguém o encontraria. Um lugar onde ninguém voltaria a vê-lo. E então o primeiro impacto veio. A traseira do caminhão balançou violentamente para frente. Otávio agarrou o volante com força, tentando manter o controle. Outro impacto, mais forte.
O caminhão deslizou alguns metros e os pneus cantaram sobre o asfalto. Eles não iam parar. Seu coração batia como um tambor dentro do peito. Se ele perdesse o controle, era o fim. Tentou engatar a marcha, dar ignição novamente, mas o caminhão não respondia. A cabine ficou fria e, pela primeira vez, sentiu algo diferente ao seu lado. Não estava mais sozinho. O cheiro de terra molhada invadiu o ambiente e uma respiração lenta, pesada se fez presente atrás dele. Alguém havia entrado na cabine. Otávio virou a cabeça lentamente, sem querer ver o que estava ali. Mas antes que pudesse reagir, uma mão gelada tocou seu ombro. Um toque que não pertencia a um ser vivo. O caminhão preto estava chamando. E ele não sabia se conseguiria resistir. Otávio congelou no instante em que sentiu o toque frio em seu ombro. Era como se a própria morte o tivesse chamado. Como se dedos vindos do além estivessem reivindicando sua alma. Seu corpo se recusava a se mover, os músculos travados pelo pavor absoluto. A respiração ficou superficial e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ele não queria olhar, não podia olhar, mas a presença ao seu lado era esmagadora, um peso invisível que o sufocava dentro da cabine escura. Então, o caminhão preto bateu contra ele mais uma vez. O impacto foi tão violento que a cabine balançou para os lados. Os pneus dianteiros quase saíram do chão. O volante se contorceu em suas mãos e, por um instante, ele teve certeza de que perderia o controle. Foi nesse momento de desequilíbrio que o toque no seu ombro se intensificou. Agora não era apenas um toque, era um aperto. Como se aquela coisa estivesse tentando puxá-lo, forçá-lo a virar e encarar seu destino. Com o coração martelando no peito, ele reuniu toda a força de vontade que ainda tinha e chutou os pedais tentando reacender a vida do caminhão. Nada. O motor continuava mudo, como se estivesse morto. Ele olhou para o retrovisor e viu, entre os faróis do caminhão, fantasma, uma figura parada, um homem. Ou o que um dia fora um homem. Sua pele era acinzentada, os olhos fundos, e sua boca movia-se sem emitir som algum. Ele vestia um macacão escuro, como um caminhoneiro da velha guarda, mas algo estava errado. O corpo parecia imaterial, como se ele estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. Então, os faróis do caminhão preto piscaram, e o rádio de Otávio ligou sozinho. A estática se espalhou pela cabine como um zumbido profundo, e então veio a voz. Baixa, rouca, vinda de um outro mundo. Otávio. Chegou sua hora. O nome dele foi pronunciado de um jeito errado, como se a voz não estivesse acostumada a falar. Como se cada sílaba fosse um esforço imenso. A cabine pareceu encolher ao seu redor, e ele finalmente cedeu à tentação de olhar pelo canto do olho para o banco do passageiro. E lá estava ele. O homem do caminhão preto estava sentado ao seu lado agora. Seu rosto era idêntico ao da aparição entre os faróis. Mas agora, Otávio podia ver cada detalhe horrendo de perto. A pele estava gasta como couro ressecado pelo tempo. Os olhos fundos eram apenas duas cavernas escuras e os dentes... Havia algo errado com aqueles dentes. Pareciam pontiagudos como presas e estavam expostos em um sorriso que não era humano. O cheiro de ferrugem e terra molhada enchia a cabine, e o ar ficou gélido. O caminhão preto bateu nele mais uma vez. Dessa vez a força foi brutal. O caminhão de Otávio deslizou pelo asfalto indo de encontro ao acostamento. A beira da estrada se aproximava rapidamente. Se ele não reagisse agora, seria arremessado para fora da rodovia, para a escuridão absoluta, para um lugar de onde nunca mais sairia. A mão gelada ainda segurava seu ombro, apertando com mais força. E o rádio continuava chiando com aquela voz horrenda chamando seu nome repetidamente. Em um instinto desesperado, Otávio ergueu a mão e tentou girar a chave uma última vez. O motor tossiu. Um único ronco curto. E então, pegou. O rugido do motor encheu a cabine e naquele instante o toque em seu ombro desapareceu. O banco do passageiro estava vazio, mas ele não teve tempo de respirar aliviado. O caminhão preto não tinha desistido. Os faróis dele,
Agora estavam ao seu lado novamente. A estrada parecia um pesadelo sem fim, e a única coisa que Otávio podia fazer era acelerar. Ele empurrou o pedal com toda a sua força, forçando o caminhão a alcançar sua velocidade máxima. O velocímetro subia, mas o caminhão preto o acompanhava facilmente. Não importava o quanto ele tentasse fugir, aquele monstro não ia deixá-lo escapar. E então algo inesperado aconteceu. O horizonte começou a mudar. Otávio viu luzes ao longe, um pequeno posto de gasolina abandonado, mas com luzes acesas. Aquilo não deveria estar ali. Ele conhecia bem aquele trecho da estrada e não havia nenhum posto ali há décadas. Mas agora, ele tinha uma escolha: seguir em frente e ser esmagado pelo caminhão fantasma, ou arriscar tudo e tentar parar ali. Mas, antes que pudesse decidir, o caminhão preto desapareceu. Num piscar de olhos, ele simplesmente não estava mais lá. Nenhum som, nenhuma presença, nada. Como se jamais tivesse existido. Mas Otávio sabia que não era o fim. Era apenas o começo. Otávio estacionou no acostamento, os dedos ainda tremendo no volante. O motor do caminhão roncava baixo, como se também tentasse recuperar o fôlego depois da perseguição sobrenatural. Ele olhou pelo retrovisor repetidas vezes, esperando que os faróis do caminhão preto surgissem novamente do nada. Mas tudo o que via era a estrada vazia, envolta pela escuridão densa da madrugada. O silêncio era quase ensurdecedor, uma pausa artificial antes de algo pior acontecer. Ele precisava sair dali, mas antes precisava entender o que tinha acabado de acontecer. Olhando para o lado, ele viu o posto de gasolina abandonado, suas luzes piscando fracamente, como se a eletricidade que o alimentava fosse antiga demais para sustentar a iluminação. Ele sabia que aquele lugar não deveria existir. Não havia posto ali, pelo menos não nos últimos 20 anos. Mas estava ali agora, chamando-o, como se fosse um refúgio temporário dentro daquele pesadelo. Se aquilo era real, ou apenas mais, um truque da carreta fantasma, ele não sabia. Mas no momento, era a única coisa que tinha. Otávio abriu a porta e desceu do caminhão com passos hesitantes, sentindo o ar frio da madrugada grudar em sua pele. O silêncio era absoluto. Nenhum som de grilos, nenhum sinal de vento cortando o asfalto. Era como se o próprio mundo estivesse suspenso no tempo. Ao se aproximar da entrada do posto, viu as portas de vidro sujas e manchadas, uma delas ligeiramente aberta. Havia poeira e fuligem cobrindo quase tudo, exceto pelo balcão dentro do estabelecimento. Ali, parecia limpo, como se alguém estivesse esperando por ele. Ele empurrou a porta com cuidado e um sininho antigo tilintou no alto. Um som fraco e distante. O cheiro de óleo velho e gasolina impregnava o lugar, misturado com algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Havia uma fileira de prateleiras vazias, um refrigerador desligado e, no fundo, um balcão com uma caixa registradora enferrujada. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era o homem parado atrás do balcão. Ele vestia um uniforme antigo de frentista, um modelo que Otávio reconheceu vagamente como algo dos anos 80. A camisa estava desbotada, a pele do homem era pálida, demais, quase acinzentada, e seus olhos pareciam fundos demais, vazios demais. Ele estava ali, imóvel, olhando diretamente para Otávio, como se já o esperasse há muito tempo. Muito antes daquela noite. Otávio abriu a boca para falar, mas o homem o interrompeu com um gesto lento da mão. Depois apontou para o balcão. Havia um pedaço de papel amarelado ali, dobrado com cuidado. Com o coração martelando no peito, Otávio se aproximou e pegou o papel, desdobrando-o com mãos trêmulas. Havia um nome escrito ali, o nome de Otávio. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca estivera ali antes. Nunca vira aquele posto, na vida. Então, como seu nome estava escrito naquele pedaço de papel envelhecido como se já estivesse ali há décadas, ele ergueu os olhos para o frentista, mas o homem não estava mais lá. Sumira, como se nunca tivesse existido. O posto estava vazio agora, completamente vazio. Uma sensação sufocante tomou conta dele. O ar pareceu pesar, e ele sentiu uma presença ao seu redor.
Algo estava errado, muito errado. Ele deu um passo para trás, sentindo o impulso de correr para fora dali. Foi quando ouviu a buzina. Lá fora, no meio da estrada, os faróis do caminhão preto voltaram a acender. Eles estavam virados diretamente para ele. O motor do veículo rugia, mas não havia ninguém ao volante. A carreta fantasma o encontrara, de novo. Otávio não tinha para onde fugir. E dessa vez ele sentia que correr não ia adiantar. Ele precisava entender o que aquilo queria com ele. O brilho dos faróis cortava a escuridão como lâminas afiadas, e Otávio sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que fazer. O posto estava agora envolto por uma névoa espessa, como se a própria neblina fosse uma extensão da presença sobrenatural que o perseguia. Ele olhou para o caminhão preto que se mantinha parado ali, como uma sombra imensa que parecia devorar tudo ao seu redor. O motor continuava a roncar suavemente, mas não havia sinais de movimento. O silêncio novamente pairava sobre a estrada. Otávio deu um passo hesitante em direção à porta do posto, mas uma sensação de urgência o forçou a parar. Ele sabia que algo estava se aproximando, algo que ele não podia entender, mas que sentia em cada fibra do seu corpo. O caminhão não o estava seguindo mais. Não era uma perseguição qualquer. Ele estava sendo guiado, como se fosse uma marionete, controlada por fios invisíveis. Seus pés estavam indo em direção ao lugar exato onde aquele caminhão o queria. Ele estava sendo chamado, olhou para o lado e viu o pedaço de papel amarelado que ainda segurava, dobrado em sua mão. As letras estavam ligeiramente borradas pela umidade, mas ele ainda conseguia distinguir o nome: Otávio. Não podia ser uma coincidência. Ele se perguntava com um arrepio na nuca se aquele nome ali não era uma sentença de morte. Como podia o posto saber seu nome? Como poderia o caminhão, esse monstro sem rosto, saber quem ele era? O medo o dominava, mas ele não podia parar. Ele deu mais um passo, e então uma voz baixinha, quase sussurrante, surgiu na sua mente. Não era o som do vento, não era o som do rádio. Era algo mais profundo, algo que fazia seu corpo todo tremer. Venha, você sabe onde ir. Aquela voz parecia penetrar em sua mente. Não como um eco, mas como uma ordem. Ele não sabia como, mas sabia que não podia desobedecer. Algo em seu interior, alguma força imensa, fazia com que seus pés se movessem sem hesitar, sem poder controlar mais seus próprios movimentos. Otávio se aproximou ainda mais do caminhão preto. Ele não conseguia mais distinguir a linha entre a realidade e a loucura. O que estava acontecendo com ele? A estrada, o posto, o caminhão, tudo parecia estar se transformando. A sensação de estar sendo observado, de ser parte de algo maior, era esmagadora. Ele não era mais apenas uma pessoa comum tentando escapar. Ele era parte do enigma. Quando se aproximou da carreta, a visão do que estava ao redor se distorceu ainda mais. O caminhão estava maior do que deveria, como se fosse uma entidade que crescia e se contraiu conforme sua aproximação. As rodas, antes simples e metálicas, pareciam agora rochas gigantescas que pressionavam a estrada. O som do motor ficou mais forte, e então, algo mais começou a se fazer presente. Otávio não sabia se era real ou se sua mente estava começando a falhar. Mas as sombras que cercavam o caminhão começaram a se mover. As sombras dançavam como se estivessem vivas, como se estivessem esperando por ele. E ele sabia com uma certeza incômoda que aquelas sombras não eram simples escuridão. Elas eram entidades, seres ou algo mais, que o estavam observando enquanto ele caminhava em direção àquilo. A porta do caminhão se abriu lentamente, e Otávio hesitou por um segundo. Ele poderia virar as costas e fugir, poderia voltar para o posto e ignorar o que estava acontecendo. Mas ele não podia. Seus pés continuavam indo em direção ao caminhão. Ao entrar na cabine, o cheiro de metal e óleo foi inconfundível. Mas havia algo mais, algo podre, uma carne em decomposição. Ele olhou ao redor e não viu ninguém. Nada. O assento estava vazio, mas o volante estava lá esperando por ele como se fosse uma extensão de sua própria mão. A cabine parecia maior do que antes, como se o próprio espaço tivesse sido alterado. O reflexo no retrovisor não era mais o seu. Em vez disso, era um rosto desconhecido,
com olhos que pareciam tão profundos quanto o abismo, com uma pele cinza e ressecada, como se a morte já tivesse se instalado ali há muito tempo. Otávio sentiu o pânico se espalhar pelo corpo, mas de alguma forma não conseguia sair. Ele tentou olhar para os lados, mas a cabine parecia se fechar sobre ele. As paredes estavam se aproximando, como se fossem feitas de alguma substância líquida que não o deixava escapar. E então, a voz que o havia chamado antes falou novamente, mas agora estava dentro de sua mente, mais clara, mais forte, mais real do que nunca. Você pertence a este lugar, Otávio. Você sempre pertenceu. A visão à sua frente começou a distorcer. O posto, a estrada, o caminhão, tudo foi engolido pela escuridão. Ele estava ali, em um lugar onde o tempo não existia, onde as leis da realidade pareciam quebradas. Ele não sabia se estava vivo ou morto, se o que estava acontecendo era parte de uma realidade em colapso ou se ele estava sonhando. O único fato que permanecia, imutável e aterrador, era a sensação de que o caminhão e ele estavam ligados, de alguma forma. O que era aquele caminhão? O que ele queria de Otávio? A cabine estava agora mergulhada em uma escuridão opressiva, e ele não sabia mais como voltar atrás. Tudo o que restava agora era esperar. A cabine do caminhão parecia agora um buraco negro, absorvendo todas as sensações que restavam no mundo real. Otávio sentiu a estranha quietude que o cercava, um silêncio pesado que parecia sufocá-lo. Cada respiração que ele dava soava como um eco distante, reverberando nas paredes de metal enferrujado da cabine. Ele sabia que não estava mais sozinho ali, mas ao mesmo tempo nada se movia. O que quer que estivesse com ele ainda estava aguardando, observando. Ele olhou ao redor, mas a cabine parecia infinita, seus limites distorcidos. O painel de controle estava coberto por uma camada espessa de poeira, mas o volante estava perfeitamente limpo, quase como se estivesse esperando para ser tocado novamente. O espelho retrovisor refletia algo estranho, um reflexo que não era dele, mas de um homem de olhos vazios. Ele piscou tentando enxergar melhor, mas o reflexo desapareceu. Ou talvez não tenha desaparecido. A verdade é que Otávio não conseguia mais confiar em seus próprios olhos. Ele tinha a sensação de que tudo à sua volta estava em constante mutação, como se o próprio espaço estivesse sendo moldado. As sombras que antes dançavam ao redor da carreta agora pareciam estar dentro dele, no fundo da sua mente. O que parecia ser uma simples viagem de caminhão, agora se transformava em algo muito mais sombrio. Ele sentiu um arrepio profundo na espinha, como se o próprio caminhão estivesse respirando. O pânico estava tomando conta de seu corpo, mas, de alguma forma, seus pés permaneciam firmes no chão. O que o mantinha ali? Ele tentou mover-se, mas suas mãos estavam presas ao volante como se algo invisível as tivesse congelado. Ele olhou para os lados novamente e viu que a cabine estava se esticando, como se fosse feita de algum material maleável, como se o caminhão fosse vivo, e de certa forma ele sabia que o era. O caminhão não era uma máquina qualquer. Ele era uma criatura com uma vontade própria, com um objetivo. E esse objetivo, Otávio temia, tinha algo a ver com ele. Foi quando a voz voltou. Não era a mesma voz que ele ouvira antes. Agora era uma voz multiplicada, como se viesse de diferentes direções ao mesmo tempo, envolta em uma sinfonia de ecos sombrios. A voz sussurrou: "Não há mais volta, Otávio. Você foi escolhido." Suas palavras penetraram em sua mente com uma força que o fez se contorcer. Ele tentou se afastar, tentou fugir, mas estava preso ali. A cabine estava se tornando um cárcere, um lugar sem saída, e ele estava sendo engolido por ela. Com o coração disparado, Otávio tentou gritar, mas a garganta estava seca. Não saía som algum. Ele olhou pela janela e viu a estrada, mas agora a visão estava distorcida, como se a paisagem estivesse sendo distorcida pelo tempo. O asfalto parecia se esticar, indefinidamente, como se o caminhão estivesse viajando para outro mundo, um lugar onde as leis da realidade não existiam. O céu estava negro sem estrelas, e o som do motor agora era uma música macabra,
um sussurro contínuo que acompanhava seus pensamentos. Foi então que ele percebeu, com um arrepio crescente, que o reflexo no retrovisor não estava mais desaparecendo. O homem no espelho o olhava fixamente, seus olhos vazios como buracos negros, atraindo-o para dentro de si. Otávio sentiu uma força inexplicável o puxando em direção ao espelho, como se algo do outro lado quisesse se apossar dele. Ele tentou olhar para outro lugar, mas seus olhos foram atraídos para aquele rosto desolado, que parecia falar sem palavras. A cabine parecia agora estar se contorcendo de maneira ainda mais grotesca, os cantos se esticando e se dobrando, enquanto a estrada lá fora se desfazia em uma imensidão infinita e sem fim. Otávio não sabia mais onde estava. Ele não sabia o que estava acontecendo. Estava sendo engolido por uma força maior que ele, uma força que parecia vir de dentro do próprio caminhão. Ele sentiu o metal ao seu redor apertando, como se o próprio veículo fosse se fechar sobre ele. Foi quando o grito finalmente escapou de sua garganta. Mas não foi um grito de medo, foi um grito de desespero. Um grito de alguém que já sabia que não havia mais esperança. Ele estava preso em algo maior do que ele mesmo. O caminhão não era mais apenas uma máquina. Era algo vivo, algo que se alimentava de suas emoções, de seu medo. E no momento em que ele gritou, ele soubera no fundo de sua alma que a carreta fantasma o tinha. O caminhão agora parecia um monstro, com olhos feitos de faróis, e Otávio estava no centro, de sua garganta, sendo devorado lentamente. Ele tentava lutar contra aquela força invisível, mas era inútil. Ele era apenas mais uma presa, mais um pedaço daquelas sombras que o arrastavam para o interior do caminhão, para um lugar onde a morte e a vida se confundem. E enquanto o caminhão seguia sua rota, Otávio sabia. Ele não estava mais viajando na estrada. Ele estava viajando para o além. A carreta continuava sua marcha ininterrupta, sem pressa, como se o tempo não tivesse mais importância. Para Otávio, no entanto, o relógio parecia ter parado, e ele já não sabia há quanto tempo estava ali, preso naquele mundo bizarro onde nada fazia sentido. O que antes parecia uma viagem comum, agora se tornara um pesadelo sem fim, uma espiral de terror que se intensificava a cada minuto. Ele tentava se convencer de que tudo aquilo não passava de um delírio, uma alucinação, provocada pelo cansaço ou pelo medo, mas a verdade era que ele não estava mais em controle de sua própria mente, e as evidências ao seu redor eram claras demais para serem ignoradas. Enquanto a carreta seguia sua jornada pelas estradas escuras, Otávio podia ver que o mundo ao seu redor estava gradualmente desaparecendo. As árvores, as montanhas, as casas à beira da estrada, tudo começava a se distorcer como uma mágica macabra, tornando-se mais e mais indistinto. Era como se o caminhão estivesse fora do tempo, preso entre dimensões, como se viajasse por uma realidade paralela, onde a morte era a única constante. A paisagem parecia ser engolida por um vazio negro, e Otávio não conseguia mais enxergar nada além da estrada que se estendia diante dele, sem fim, como se ele estivesse sendo puxado para um buraco sem fundo. Dentro da cabine, a atmosfera estava sufocante. O ar, denso e carregado de uma energia estranha, fazia Otávio sentir-se como se estivesse em uma prisão invisível. Seu corpo, embora fisicamente presente, já não parecia ser dele. Suas mãos, apertadas no volante, tremiam incontrolavelmente, mas ele não conseguia desviar o olhar para o retrovisor, onde a imagem daquele homem com os olhos vazios estava cada vez mais clara. Ele não sabia mais se aquele ser estava realmente lá, ou se era apenas uma projeção de sua mente perturbada. Mas a sensação era inegável. O homem estava observando-o, esperando o momento certo para agir. Otávio sentiu uma onda de calafrios atravessando sua espinha quando a voz ressoou mais uma vez. Agora, mais forte, mais poderosa, como se a própria carreta estivesse falando diretamente em sua mente. Você nunca vai sair daqui, Otávio, dizia a voz, com um tom tão frio e ameaçador que parecia congelar a alma. Você é parte do meu destino agora. Sua viagem começou, mas nunca terá fim. Aquela voz parecia ecoar por todo o caminhão,
reverberando nas paredes de metal, e Otávio sentiu como se sua própria realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Ele tentou se concentrar, respirar fundo e afastar as palavras daquela voz infernal, mas quanto mais ele lutava contra o medo, mais as palavras pareciam se entrelaçar com seus próprios pensamentos, dominando sua mente. Ele começou a ver flashes, imagens fugazes que apareciam em sua visão periférica, como se a própria cabine estivesse se distorcendo ao redor dele. Era como se a carreta estivesse se alimentando de suas emoções, se alimentando de seu pavor. Ele podia sentir sua energia sendo drenada, uma sensação de fraqueza tomando conta de seu corpo. A estrada à sua frente estava se tornando mais e mais desolada, sem sinal de vida ou movimento. O céu, agora completamente negro, parecia estar se fechando sobre ele, e ele podia sentir o peso daquele vazio engolindo a luz. O que antes parecia ser uma estrada comum estava se transformando em um labirinto de sombras, onde as linhas da estrada se mesclavam umas com as outras, formando um emaranhado impenetrável. Ele já não sabia mais se estava indo para frente ou para trás, ou se a própria carreta havia se tornado parte de um pesadelo em que ele estava condenado a vagar para sempre. Em sua mente, as memórias começaram a se embaralhar. Ele pensava em sua vida, nas pessoas que amava, nas escolhas que havia feito. Mas tudo parecia tão distante, tão irrelevante. Nada mais importava, exceto o caminhão e o destino que o aguardava. Ele tentou gritar, tentou pedir ajuda, mas sua voz parecia silenciada, como se a própria realidade tivesse se fechado ao redor dele. Ele já não sabia se estava mais vivo ou morto. Tudo o que ele sentia era uma sensação de estar preso em um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. De repente, a cabine da carreta começou a tremer. Não era um tremor normal. Era como se algo dentro do próprio caminhão estivesse despertando, uma força sobrenatural tomando forma. O painel de controle começou a emitir uma luz pulsante, e Otávio sentiu seu corpo ser arrebatado por uma energia estranha, como se estivesse sendo sugado para algum lugar além da compreensão humana. Ele tentou lutar contra aquilo, mas era como se fosse impossível resistir. A cabine, o caminhão, a estrada, tudo começou a girar em torno de si, criando um vórtice de sombras que o engolia lentamente. Foi nesse momento que ele percebeu que a carreta não estava mais sozinha. Algo estava lá com ele. Algo que ele não podia ver, mas sentia profundamente. Era uma presença sombria e imensa, que pairava sobre ele, observando cada movimento, cada respiração. Era como se ele estivesse sendo testado, como se sua própria alma estivesse sendo pesada por forças que estavam além da compreensão humana. Ele sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se algo estivesse tentando esmagá-lo de dentro para fora. À medida que a viagem se desenrolava, a sensação de estar sendo consumido por aquele lugar só aumentava. Otávio tentou olhar pela janela mais uma vez, mas não havia mais estrada, não havia mais luz. Tudo estava se dissolvendo em uma escuridão abissal. Ele já não sabia se a estrada que o levava era real ou apenas uma projeção da sua mente atormentada. O que importava agora era a certeza de que a carreta estava o levando para um destino fatal, e ele não conseguia mais escapar, não importava o quanto tentasse. A morte, a solidão e o medo estavam agora em perfeito equilíbrio, e ele sabia que não havia mais volta. Quando Otávio começou a sentir uma pressão crescente em sua mente, a sensação de que algo estava prestes a desabar sobre ele não sabia mais se estava acordado ou sonhando. A carreta, com sua velocidade imperturbável, parecia ser movida por forças que nada tinham a ver com o mundo real. A estrada, ou o que restava dela, parecia se diluir em uma espiral interminável de escuridão, e as sombras que dançavam pelas janelas agora não eram mais meros reflexos. Elas pareciam estar se materializando, como se o mundo ao seu redor estivesse se desintegrando em um pesadelo tão vívido que Otávio já não sabia mais distinguir o que era real. Era como se o próprio caminhão estivesse se tornando uma extensão de sua mente, uma máquina infernal com a única missão de conduzi-lo para o abismo. Seus olhos começavam a pesar e a cada piscada, as imagens ao seu redor se transformavam ainda mais.
As luzes do painel, que antes eram uma presença constante, agora piscavam em um ritmo frenético, cada lampejo de luz parecendo cortar a escuridão, com uma intensidade perturbadora. Ele tentava se manter alerta, mas a sensação de cansaço o dominava, como se suas energias estivessem sendo drenadas pela própria escuridão. O ambiente dentro da cabine parecia se fechar ainda mais sobre ele, e a cada respiração o ar ficava mais pesado, mais opressor. Ele podia sentir o cheiro da enfumaçada decadência das paredes metálicas do caminhão, como se elas estivessem corroídas pelo tempo ou pela própria morte. O toque no volante se tornava mais difícil. As mãos estavam suadas e sem força, quase como se estivessem se dissolvendo, como se Otávio estivesse sendo consumido aos poucos por aquela presença sombria. Sua mente, antes nítida, agora estava sendo envolta por uma névoa densa e ameaçadora. Ele tentou mais uma vez olhar para o retrovisor, mas não conseguiu ver mais nada, além do próprio vazio refletido. Aquele homem com os olhos vazios que o observava parecia ter desaparecido, mas uma presença mais sombra ainda permanecia. Algo que o observava agora das profundezas daquele abismo que parecia estar consumindo sua própria realidade. Era como se a carreta estivesse sendo puxada para algum lugar além do tempo, para um mundo de trevas, onde as regras da vida e da morte não se aplicavam mais. O caminhão, que antes parecia ser um veículo comum, agora tomava a forma de um monstro, mecânico, uma criatura feita de metal retorcido e vidro quebrado, que parecia se alimentar do medo de Otávio, como se estivesse viva e ciente do que estava acontecendo. Ele começou a ouvir um som diferente, um ruído baixo e próprio de ferro, como se algo estivesse sendo ralado por dentro, fazendo o caminhão parecer uma besta selvagem, prestes a devorar a própria estrada. O som aumentava aos poucos, crescendo, em volume e intensidade, até se tornar um rugido ensurdecedor, que fazia Otávio sentir a própria carne tremendo com a força do impacto. A cada nova sacudida da carreta, Otávio sentia-se mais imóvel dentro de sua própria prisão. Ele tentava ajustar o volante, mas suas mãos não respondiam, como se algo estivesse impedindo seus músculos de se moverem corretamente. A sensação de estar perdendo o controle sobre o veículo e sobre seu próprio corpo era indescritível. Ele olhou para o painel e percebeu que a luz do combustível estava apagada. A reserva da carreta havia se esgotado. Mas como isso seria possível? Eles estavam em um lugar sem fim, sem sinal de qualquer civilização, sem postos de gasolina, sem qualquer tipo de saída. Ele sabia que não havia mais escape. O roar da carreta se intensificava, e Otávio sentia como se estivesse sendo engolido por uma força cósmica, um vórtice de energia sombria. Ele olhou pela janela mais uma vez, esperando ver algo, qualquer coisa que o ajudasse a entender onde estava, mas a estrada diante dele estava completamente apagada. Não havia mais nada além do negror imenso e a sensação de estar sendo arrastado para o abismo. Não havia mais céu, não havia mais horizonte, nada além da estranha ilusão que se estendia eternamente diante dele. A tensão era palpável, e a sensação de solidão que se apoderava de Otávio agora era absoluta. Ele já não podia mais confiar no que via, nem no que ouvia. Cada sombra que passava pela janela parecia se esticar e se distorcer, como se fosse um reflexo deformado de algo que não deveria estar ali. O medo agora estava em um nível visceral, um pânico que parecia enraizado em sua alma, como se estivesse sendo guiado por algo muito maior do que ele mesmo, algo que estava decidindo o seu destino sem qualquer piedade. E então, com um estalo ensurdecedor, a carreta passou a se desacelerar, mas não como se estivesse diminuindo a velocidade para parar. Não, era mais como se estivesse perdendo força, como se algo estivesse roubando o movimento. A sensação de que a carreta não estava mais em controle, mas sendo manipulada por alguma força oculta, se tornava cada vez mais evidente. Otávio não sabia o que fazer. Ele estava preso em um lugar onde as regras da realidade não existiam, mais um lugar que não tinha mais tempo nem sentido. Foi então que a imagem começou a se alterar novamente. A paisagem que antes estava escura e desolada agora parecia estar se fragmentando, e ele viu uma luz distante,
muito distante, quase como se estivesse sendo atraído para ela. Mas algo dentro de seu ser, algo que ele ainda não conseguia compreender, lhe dizia para não ir. Aquela luz não parecia ser um farol de esperança. Ela era mais uma armadilha, algo que estava esperando por ele, que conhecia seu medo e que sabia exatamente o que ele temia. A luz à distância não desaparecia, mas parecia aumentar, crescer cada vez mais. Otávio sentiu sua garganta apertar e seu estômago revirar. Era como se aquela luz fosse um farol de condenação, algo a ser temido, mais do que esperado. Ele pensou em tentar desviar, voltar o caminhão para a estrada vazia que seguia em direção à escuridão, mas suas mãos estavam pesadas, quase paralisadas, como se a própria luz tivesse o poder de controlar seus movimentos. O silêncio que preenchia o ar estava começando a se tornar opressor, como uma pressão interna que o sufocava. A sensação de estar preso no tempo e no espaço se intensificava. Otávio olhou para frente, a luz agora tão próxima que parecia engolir tudo o que estava ao seu redor. Ele sentiu o coração bater mais rápido, a respiração se tornando cada vez mais difícil, como se sua própria existência estivesse se fragmentando. Ele tentava afastar o medo, tentando racionalizar a situação, dizendo a si mesmo que não havia nada sobrenatural acontecendo, que era apenas um efeito psicológico de estar perdido e sem esperanças. Mas algo dentro dele sabia que aquilo não era simplesmente uma ilusão. A luz continuava a se aproximar com uma intensidade crescente, como se estivesse invadindo seus pensamentos, suprimindo qualquer tentativa de resistência. Era um brilho branco, cegante, e Otávio não conseguia mais se concentrar em nada além daquelas luzes que pareciam estar sugando toda a sua força vital. Seus músculos estavam fracos, como se o próprio caminhão estivesse drenando a energia de seu corpo, e ele não conseguia mais distinguir a fronteira entre o mundo real e o pesadelo. A sensação de estar flutuando, de não ter mais chão sob seus pés, o consumia. Os olhos de Otávio estavam fixos na luz, mas ele não conseguia ver mais nada, nem a cabine do caminhão, nem as janelas, nem o estranho painel do veículo. A luz parecia ser tudo o que ele era capaz de perceber. Era como se ele estivesse sendo atraído para o centro de um vórtice, um redemoinho de luz e energia que ameaçava desintegrá-lo, fazendo-o desaparecer completamente. Sua visão se embaçou, e ele se sentiu perdido, como se tivesse caído em um abismo sem fim, com as paredes da realidade se fechando ao seu redor. De repente, a luz se intensificou ainda mais, e Otávio teve a sensação de que estava prestes a ser engolido por completo. Foi quando ele sentiu algo tocar sua pele, uma sensação gelada, como se uma mão invisível estivesse segurando sua alma, congelando-o. O medo se espalhou por todo o seu corpo como uma onda de choque, e ele sentiu uma vontade insuportável de gritar, mas suas cordas vocais estavam paralisadas. Tudo ao seu redor estava desmoronando. A luz agora envolvia-o completamente, e ele não sabia mais se estava morto ou se ainda estava preso em uma ilusão de tormento. Mas então, antes que ele pudesse reagir, a luz se apagou abruptamente, e Otávio foi jogado para a frente. Ele não entendia o que acontecia. O caminhão, que antes parecia estar perdido em uma espiral sem fim, agora estava parado. Ele olhou para fora, e a escuridão, que havia sido engolida pela luz, agora se desvanecia aos poucos, dando lugar a uma estranha paisagem de ruínas. A estrada continuava, mas parecia ter se transformado, como se o tempo tivesse sido distorcido de alguma maneira. O ar ao seu redor estava denso, pesado, e Otávio sentiu um calafrio correr pela espinha. Ele tentou se levantar, mas seu corpo estava exaurido, como se a própria energia tivesse sido drenada durante todo o percurso. A sensação de estar em um mundo diferente o consumia, e ele sabia que não estava mais no mesmo lugar onde havia começado. Ele havia sido transportado para outro tipo de realidade, uma que não se importava com as leis da física ou do tempo. Ele estava em um lugar onde as regrações não se aplicavam, e sua mente não conseguia mais compreender o que estava acontecendo.
Com a visão embaçada e as pernas trêmulas, Otávio finalmente saiu da cabine da carreta. Ele olhou para o horizonte e viu uma cidade à distância, mas não parecia real. As construções pareciam derruídas, os prédios se distorciam como sombras deformadas pela luz e as ruas estavam vazias, sem nenhum vestígio de vida. Ele sentiu que não deveria estar ali, como se tivesse sido transportado para um limbo, um mundo de mortos-vivos, onde nada era o que parecia. E uma presença que ele não conseguia entender parecia observá-lo de algum lugar nas sombras. Ele tentou dar um passo, mas o solo sob seus pés era instável e ele quase caiu. Olhou para trás e viu a carreta, agora imóvel, mas com a sensação de que ainda guardava algo dentro dela. Algo que o chamava para dentro, algo que queria prender sua alma. Ele ouviu um som à distância, um ruído baixinho e arrastado, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão em sua direção. A tensão voltou a apertar seu peito, e ele sabia que não estava mais sozinho. A escuridão parecia agora ter se materializado em forma de algo mais tangível, algo que o cercava. Ele sentiu a sensação de ser observado, uma presença ameaçadora que parecia conhecer seus medos mais profundos. Olhou novamente para o horizonte, e a cidade à distância parecia se distorcer ainda mais, como se estivesse mofada pelo tempo. Era um lugar sem vida, sem alma, mas que gritava em silêncio, chamando-o para o desespero e para a perda da própria identidade. O que ele havia visto não era uma viagem comum, não era uma jornada no tempo. Ele havia sido transportado para um mundo desconhecido, e suas chances de sair eram mínimas. O Mini. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.